ao 4D, Quarta Dimensão Podcast. Bem-vindo de volta ao 4D Podcast. Se na primeira parte nós desvendamos os contornos dos encontros inexplicáveis nos corredores hospitalares, agora convido você a seguir adentrando esse universo onde a luz e a sombra se entrelaçam. Eu sou Yasmin e nesta segunda parte, cada silêncio e cada sombra poderão revelar um pouco mais do mistério que habita o invisível. Eu sou Marcela. Sigo encantada pelos segredos que emergem dos ambientes onde a cura convive com o inexplicável. Após explorarmos os relatos iniciais, chega a hora de ampliar nossa visão, trazendo novas histórias de encontros que desafiam a lógica e nos convidam a repensar os limites entre o visível e o oculto. Serão essas experiências meras coincidências? Ou pistas de uma realidade que vai além do palpável? Eu sou Marcelino e estarei com você nesta jornada pelos fenômenos extrafísicos que permeiam os espaços da cura. Ao explorar relatos e experiências que desafiam nossa compreensão, convidamos você a refletir. O que esses encontros podem revelar sobre os mistérios da existência, da vida e da morte? Prepare-se para uma viagem que promete iluminar os recantos mais secretos da realidade e expandir sua percepção do desconhecido. E vamos abrir a segunda parte do nosso episódio anterior. A primeira parte já está disponível no Spotify e nas outras redes onde nós estamos. Quem quiser, passa lá primeiro para entender do que se trata e aqui a gente dá continuidade. Só para fazer uma pequena advertência, se semana passada a gente tinha a companhia do Zion, que é o meu netinho de 4 patas, hoje nós temos um vento infernal vindo de um ciclone que está se aproximando de Brisbane e mesmo com tudo fechado, a gente ainda consegue ouvir o assobio do vento, porque está muito forte. Então, se vocês conseguirem ouvir por trás uma zoada desconfortável, não tem nada que a gente possa fazer. A gente vai ter que lidar com isso, porque são coisas da vida, são coisas da natureza que a gente não controla. O importante é o conteúdo do que a gente vai conversar hoje. Qualquer barulhinho somente será o prédio sendo carregado pelo vento. Gente, vocês não têm noção. A árvore em frente ao prédio, eu não sei se vai ter folha depois que esse ciclone passar. Focando no nosso episódio de hoje. Esse foi um momento de reclamação, tá? É. Porque O ciclone Alfred está vindo com tudo. Aí dá um certo medinho. A gente até saiu hoje para comprar algumas coisas, suplementos para deixar guardado. Põe depois as fotos no Instagram. Isso, eu vou pôr no nosso Instagram. Inclusive, o nosso Instagram é 4D Podcast _. A gente vai postar lá o vídeo que a gente fez comprando algumas coisas para se preparar para o ciclone Alfred. Por alguma razão que nem a ciência responde, toda vez que tem algum evento fora da curva na Austrália, a primeira coisa que acontece é sumir papel higiênico do supermercado. Isso aconteceu também no Brasil, durante a pandemia. Foi? Mas eu não sei o porquê. Não some comida, não some água, não some os enlatados, né? Porque a prefeitura fez um anúncio que se o ciclone chegar em Brisbane na potência que eles estão calculando, se ele não perder força no caminho, eles vão ser obrigados a cortar a eletricidade. Ou seja, a gente deveria estar atrás de fogão, que a gente possa usar aquele tubo de gás tipo spray de tinta. Sim. Ou quem tem churrasqueira a gás em casa. As pessoas estão preocupadas com papel higiênico. Vai entender. Higiênico. Mas hoje eu vi muita gente com papel higiênico, água potável e pão. Inclusive a gente, né, Yas? A gente, inclusive. E agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai falar sobre assombração no hospital, Vamos falar sobre assombração no hospital. que é um tema muito quente. No episódio anterior, a Yas fez uma pergunta e eu disse para ela que dentro das poucas coisas que eu conheço, eu não conseguiria responder essa pergunta num tempo curto. Aí eu queria propor, Yas, a gente começar com uma das histórias, porque tem a ver com o que você perguntou. Sim. E em seguida a gente volta à sua pergunta e conversa sobre
o relato que foi enviado pra gente. O que você acha? Perfeito. Não, perfeito. Tá bom pra você, Marcelino? Então vamos lá. Então vamos lá. Vamos para a primeira história. O leito do isolamento. Trabalho em UTI e já presenciei muitas coisas sobrenaturais. Quem trabalha em hospital sabe que, principalmente durante o plantão noturno, o inexplicável acontece. Mas há um local específico que carrega uma fama sombria entre nós: o leito de isolamento. Recentemente, um paciente em estado grave estava para ser internado nesse leito. Ele já chegou entubado e minha tarefa era preparar o ambiente para recebê-lo. Como em todo quarto de isolamento, havia um banheiro privativo. Enquanto organizava o espaço, comecei a sentir uma presença estranha. Era como se alguém estivesse me observando. Foi então que, ao olhar para a porta do banheiro, vi um homem vestido de preto parado ali, me encarando. Meu sangue gelou. Meu primeiro instinto foi sair dali imediatamente. Voltei correndo para a UTI principal e relatei o ocorrido. A equipe riu, dizendo que o paciente realmente não estaria sozinho, pois um acompanhante ficaria com ele, mas eu sabia que a companhia seria outra. Naquela noite, todos na UTI sentiram algo estranho. O ambiente do leito estava carregado e as ocorrências foram tantas que virou uma verdadeira correria. Equipamentos se desconectavam sozinhos, sem nenhuma explicação. Enfermeiros e técnicos relatavam calafrios e a sensação de que alguém estava ali, mesmo quando não havia ninguém mais no quarto. O ápice aconteceu quando um dos meus colegas foi fazer a higiene do paciente. A porta do banheiro ficou entreaberta e, de repente, sem que ninguém se aproximasse, ele foi puxado pelo colarinho da camisa. Nós éramos 3 naquele momento. Todos vimos a cena acontecer diante de nossos olhos. O medo tomou conta. Para muitos que trabalham nesse hospital, aquele quarto é conhecido como o leito da morte. Todo paciente que entra lá ou é transferido para aquele leito, de alguma forma, acaba falecendo. E, infelizmente, com esse paciente não foi diferente. Não podemos sair dizendo por aí que o leito do isolamento é assombrado, mas quem trabalha ali sabe. Vemos vultos, ouvimos passos no corredor quando não há ninguém por perto. Escutamos choros inexplicáveis. Há relatos de gatos pretos aparecendo do nada, de risadas infantis ecoando na madrugada, de vozes sussurrando palavras incompreensíveis. Frequentemente, somos chamados pelos pacientes para verificar alguém dentro do quarto, mas ao chegarmos não encontramos nada. Outras vezes, sentimos claramente a presença de algo ou alguém, mas no fim, o que podemos fazer? Por mais absurdo que possa parecer, essa é a rotina do hospital onde trabalho. E no leito do isolamento, ninguém nunca está realmente sozinho. De todos nós que estamos gravando esse podcast agora, a pessoa que tem mais sensibilidade mediúnica é a Marcela. E eu li esse texto e ficava imaginando, se a Marcela fosse a enfermeira nesse hospital, o que ela poderia relatar para a gente? Você já pensou em trabalhar no hospital, Marcela? E passar por situações como essa? Eu pensei em fazer medicina, mas a vida encaminhou para outro lado. E eu acho que numa situação dessa, para ser bem sincera, eu vazava. A Yasmin tá com a boca cheia de água. Eu quase Eu acho que ela engasguei. cuspiu aqui no microfone. Eu quase engasguei. Eu esperava que você fosse responder qualquer coisa. Menos isso. E quando a coisa parte para que os efeitos, que alguns chamam de poltergeist, passam a ser desse porte, aonde uma pessoa se sente sendo agarrada pelo colarinho e jogada no chão, Essa seria a minha primeira pergunta. então tá na hora de dar tchau. Como isso é possível? Porque essa parte eu achei bem forte no relato. Como um espírito faria isso? Alguém no ambiente é doador de ectoplasma. Até aonde eu não sei muita coisa, tá? Eu sou uma apaixonada, eu
amo ler sobre isso, leio de várias vertentes diferentes, Uhum. e leio em português e tem muita coisa em inglês sobre efeitos mediúnicos, mas eles olham por uma vertente completamente diferente da gente, que é Sim. espiritualista, mas são os mesmos efeitos. Eu desconheço uma outra forma de fazer isso que não seja por alguém que doe energia. Uma energia mais apurada que a gente chama de ectoplasma. Na parte prática, pelo que ela está dizendo aqui, é que uma das pessoas que trabalha ali no hospital, uma daquelas pessoas, ou 2 ou 3, ou até mesmo acompanhante de um paciente ou outro, termina doando esse ectoplasma sem saber. E eu quero pontuar isso porque a outra forma que eu sei que isso acontece fala muito sobre magia negra. Tipo assim, pesada. Uhum. E eu acredito que não seja isso possível dentro de um hospital, porque toda sorte de coisas acontecem dentro do hospital. Uhum. O hospital pode ser um ambiente de despedida entre pessoas nessa dimensão para a gente só conseguir se encontrar de novo na próxima. É um ambiente de cura, é um ambiente de várias coisas. Uhum. Eu, às vezes, comparo em conversas aleatórias o hospital com o aeroporto. Uhum. Sim. Né? Você tem toda sorte de sentimento quando você está dentro de um aeroporto. Se você parar e observar avião que chega e avião que sai, você consegue, só de observar as pessoas, deduzir o que está acontecendo ali. Mas, das vezes, você tem grandes chances de acertar. Eu acredito que porque o hospital tem um ambiente de proteção, né, embora toda circunstância tenha a sua exceção, eu não acredito que seja a coisa do dark side, da energia pesada, da energia de magia negra mesmo. Uhum. Então, até onde eu sei, de repente, se alguém mais sabe alguma outra forma desses acontecimentos se darem, Uhum. pode botar aí nos comentários que a Sim. gente volta e conversa sobre isso, porque é importante estar aprendendo sempre. Uhum. E eu acredito que deve ter tido alguém naquele ambiente ali que tem essa capacidade de doar esse excesso de energia. E pelo visto é alguém que está constantemente ali, porque a pessoa que relatou a história trabalha nesse ambiente. Poderia ser essa pessoa que relatou a história, não? Poderia até ser a própria pessoa que está relatando e não sabe. Eu não estou dizendo que é, Sim, tá? sim. Porque a A gente gente tá teorizando. a gente não tá lá para ver e Aham. tentar encontrar uma resposta mais objetiva. Mas o fato é que, para que realmente coisas possam ser movidas e pessoas possam ser tocadas, o espírito que está por ali utiliza do ectoplasma de alguém para se materializar momentaneamente. Então a gente volta pra pergunta que a gente finalizou o episódio passado, Uhum. que entre hospitais, presídios e cemitérios, qual desses lugares possui a maior densidade de energia? Eu não tenho uma resposta preto no branco para te dar. Tá. Eu posso chutar por uma série de circunstâncias que o presídio vai ser o lugar mais denso. O meu avô dizia que mente vazia é a oficina do diabo. Uhum. Você tem no presídio um monte de pessoas aglomeradas numa cela aonde cabe 5 pessoas, tem 20. Uhum. Então a tendência da irritabilidade, da própria natureza agressiva da pessoa, de uma série de circunstâncias que a gente poderia enumerar, e essas pessoas estão ali ociosas, fazendo nada, a tendência daquilo ali dar mal é muito grande. É porque eu coloquei presídio por causa da crônica que o Marcelino trouxe no episódio passado. Mas eu tava pensando, porque normalmente quando a gente fala sobre hospitais e cemitérios, normalmente a gente diz que cemitérios possuem uma energia mais pesada do que os hospitais, né? Será que é assim na prática? Eu não creio que seja assim na prática, Por quê? porque a gente tem muitos trabalhadores ali dentro do cemitério, dos 2 lados da força. Uhum. Então a gente tem pessoas, caravaneiros, que eles chegam para ajudar pessoas que ficaram presas aos despojos. Pessoas que não sabem que desencarnaram e elas, de uma hora para outra,
entre aspas, elas acordam e se veem presa dentro de um caixão, ou começam a ver o corpo entrar em estado natural de decomposição. Então, independente da razão, tá? Porque se a gente Uhum. fosse se prender nas razões, a gente ia ficar aqui o dia inteiro. Sim. E essas pessoas, esses caravaneiros, eles vêm trabalhar. E aí entra muito os trabalhadores da Umbanda, Uhum. porque eles são os experts nisso. Eles têm uma bagagem muito grande nessa área. Eu tô falando dos trabalhadores desencarnados, tá? Ah, tá. Eles são muito bons de lidar com isso. E aí existe uma outra circunstância. Quando a pessoa desencarna, ainda sobra uma parcela bem pequena de energia vital, que ela vai se dissipar mais ou menos aí entre 24 e 72 horas. Isso não é uma matemática, pode ser em 15 horas, mas pode ser em mais do que 72 horas. Uhum. E aí a gente tem os vampiros, que Sim. vêm captar essa energia para fazer toda sorte de coisa errada, né? Ou mesmo para aprisionar pessoas que passaram toda uma encarnação desavisada das coisas da vida, das coisas reais da vida, né? Passaram uma vida inteira vivendo de ilusões e de coisas fora da ética. Uhum. Elas vão desencarnar numa circunstância muito delicada de comprometimento. Nessas horas, os vampiros, os obsessores, tem toda uma gama de escala de espíritos que estão temporariamente fora da luz, que eles vão vir e vão dizer: ei, vem cá, você agora vai ser meu escravo. Entendeu? Entendeu? E aí a pessoa, como tem a culpa, ela é muito suscetível a esse processo. A gente tem isso é um trabalhador, tá? A gente não tá falando sobre dark side, white side. A gente tá Uhum. falando de trabalho. Se o trabalho dele é ético ou não, aí é outra história. E aí a gente tem o oposto disso, que são os caravaneiros, são os voluntários, são as mães. Muitas mães desencarnadas, elas vão para ali para ajudar os filhos de outras mães. Ah. Né? Tem várias outras, tem médicos que vão para ali, espirituais, para poder fazer alguns desenlaces mais complicados. Uhum. Eu acho que é um balanço. Entendi. Agora, você Yasmin, você Marcela, você Marcelino, você vai perceber mais um peso, um ranço ou uma coisa leve, dependendo do que você está sentindo dentro de você nesse momento. E eu não estou falando do sentimento da perda de quem você amou, que normalmente é o que te leva no cemitério. Uhum. Daí, eu vou pedir para o Marcelino relatar para gente, se você se sentir à vontade, Marcelino. Você esteve no Brasil ano passado e você foi ao cemitério com a sua mãe e a sua irmã visitar o túmulo do seu pai. E você relatou, e a Tereza, que é uma grande amiga da sua mãe de muitos anos, não foi isso? Isso. E você relatou que foi um momento de leveza, aonde vocês relembraram várias coisas do seu pai e riram muito, não foi isso? Ou minha Isso. memória está errada? Com certeza, foi isso mesmo. Nós tivemos uma oportunidade, assim, maravilhosa, um dia muito bonito. E naquele momento, eu tive a oportunidade de conversar com minha mãe, com o meu cunhado, com minha irmã e com uma vizinha nossa, a Tereza. E ela até falou, ela brincou assim: quando eu morrer, eu quero ser enterrada próximo ao túmulo do seu pai, porque assim, quando eu deixar a minha cova, eu vou sair para ficar conversando com ele num banquinho que tem debaixo de uma árvore, porque o cemitério ele tem um calçamento e paralelo a esse calçamento tem vários bancos que as pessoas que vão fazer as visitações lá podem sentar para descansar. Mas também ali é um bom lugar para sentar e conversar com os espíritos que ainda estão por lá. Uhum. E essa vizinha, ex-vizinha da minha mãe, se colocou nessa situação, porque na cabeça dela, o espírito do meu pai ainda está no cemitério. E eu disse: ele não está mais aqui, Uhum. tá? Ele não está mais aqui.
Na verdade, eu acho que ele nem chegou a ir para lá. É isso que eu tava Tá. me perguntando, tá? Porque tem muita gente que pensa nisso, né? Eu acho que Só pra gente fechar esse assunto antes de passar pra mais pra frente. Você sentiu a leveza? Eles conversaram, eles brincaram, eles riram. A minha sogra falou várias coisas, lembrou várias passagens que meu sogro fez raiva pra ela, que eles riram juntos, que eles choraram juntos, o crescimento dos 4 filhos, mas leve. Então, por mais que ali pudesse ter algum processo de obsessores, de coisa pesada, de coisa ruim, eles não sentiram. Eles não estavam numa linha de vibração que esse tipo de energia alcançasse eles. Ah, entendi. Então tudo Entendeu? depende da gente, né? Exatamente. Vamos imaginar aqui uma onda de rádio, Uhum. tá? Então a onda de rádio ela oscila, Sim. certo? A AM ela oscila. Então você sintoniza, né, o antigo seletor que a galera não, ó, procura no O que é Google o que que é. seletor? Oh, Jesus Christ. Eu não sei o que é seletor. É aquele botãozinho que você Ah, gira tá. de um lado pro Que ele outro. fica... Ai, Yasmin. É isso aí mesmo. Eu sei o que é, eu sei o que é. é igual o botão do volume. Ah, tá. Vocês estão rindo, eu não sabia o que era. Ok, essa geração, sei não. Então, você sintoniza numa estação de rádio ou em outra. O que eu tô fazendo? Uma analogia entre você sintoniza com sentimentos inferiores ou sentimentos mais superiores, mais leves. E num sentido, Yasmin, de leveza de alma. Porque é claro que quem está num cemitério ou está se despedindo do corpo de alguém de que ela gosta, de quem ela gosta muito, ou ela está, como no caso da minha sogra, da minha cunhada, da Marcelina e tudo mais, relembrando essa pessoa, Uhum. tá? Mas não é desse sofrimento de saudade, dessa melancolia de saudade, que é relativamente saudável, do que eu tô falando. Sim. Eu tô falando de raiva, de ódio, de revolta. E isso vai fazer você sintonizar com estações baixas. Se você está vibrando na dor da perda, não é uma vibração baixa nesse sentido. É uma vibração de tristeza pela perda. Agora voltando para o relato, a pessoa diz que ela vê vultos, ouve risadas infantis e sussurros incompreensíveis, certo? Uhum. Isso poderia ser uma manifestação desses espíritos nos hospitais? Um tipo de manifestação? A gente tem que entender uma coisa. Num hospital, circunstâncias muito comuns acontecem. Uhum. Muitas pessoas saem dali curadas, vão fazer cirurgias, vão com uma doença, saem curadas. Uhum. Mas também pessoas desencarnam nos hospitais. E as circunstâncias em que esses desencarnes acontecem são os mais variados. Então, se você considerar, por exemplo, uma pessoa que não tem uma noção alguma de espiritualidade, se era uma pessoa muito materialista e que amava muito estar presente no mundo físico, no momento em que ela desencarna numa circunstância como essa, ela quer continuar viva. E o interessante da coisa é que ela vai se descobrir viva. Ela vai deixar o corpo físico na maca, vai caminhar, vai se ver, vai ver as mãos, vai ver os pés, vai caminhar. Então, ela vai se descobrir 100% viva, apesar de estar fora do corpo. Uhum. Agora, você imagina, se eu continuar com esse exemplo, que essa pessoa começa a andar ali pelo hospital. Ela ainda está ligada ao corpo físico dela. O desenlace completo não aconteceu. Então, ela começa a caminhar pelo hospital. Quem tem uma certa mediunidade vai ouvir os passos Sim. dessa pessoa caminhando. Então, assim, você justifica os passos que são ouvidos. São poucas pessoas que conseguem perceber esses passos, porque são pessoas que têm algum tipo de mediunidade. Uhum. Essa pessoa, ela pode tentar se comunicar, porque, lembra, ela está se vendo viva, então ela vai tentar dialogar com outras pessoas que estão ao redor.
Então, alguém vai ouvir sussurros, porque a mediunidade de uma pessoa e de outra é diferente. Então, por mais que ela não consiga ouvir a voz integral desse indivíduo, ela pode ouvir sussurros. Uhum. E aí estaria a explicação para os sussurros. Certo. Agora você pega o caso de crianças, você pode interpretar isso da mesma forma. Crianças que desencarnaram por uma doença ou outra, ou você imagina um outro contexto. Você imagina que um vovozinho desencarna. Então, por alguma razão, se algum neto dele, algum filho dele desencarnou anteriormente, um desses espíritos que antes conviveu com ele pode vir recebê-lo. Ah, sim. Então, o que você vai ouvir uma criança rindo, feliz, vindo conversar com o vovô, é uma forma de recepção dentro dessa nova realidade que é o retorno desse indivíduo à quarta dimensão. Então, nesse caso, a gente tem o riso das crianças, que é um ar de leveza, mostrando que a vida continua e de uma forma muito leve, lúdica. Então, são várias explicações para essa série de fenômenos. Existem muitas possibilidades dentro de um quadro desse. Então, como a gente consegue identificar se esses espíritos estão lá, tipo, pedindo ajuda ou alguma coisa nesse sentido? Como a gente consegue diferenciar? Marcela falou ainda há pouco do caso do aeroporto, certo? Que o aeroporto você tem partidas e chegadas. Você tem choros e tem alegria, sorrisos, abraços. Sim. A mesma situação se aplica para um hospital. Você imagina que uma senhora de 90 e tantos anos, ela conseguiu sobreviver basicamente a toda a família dela. Então ela perdeu o pai, perdeu irmãos, perdeu o marido, primos. Tá. Mas ela essencialmente era uma pessoa que tinha um grupo de indivíduos ao redor dela que se sentiam muito confortáveis com ela. Então você imagina, para essa pessoa, quando ela visualiza que tem um tanto de gente aguardando ela deixar o corpo físico, para ela vai ser um momento de alegria. Entendeu? Faz sentido. Agora, para uma pessoa, vamos considerar uma outra possibilidade. Uma pessoa que sofre um acidente, tá? Ele ou ela era casado, tinha filhos. A situação de um indivíduo nesse quadro é outra, porque ele está preso ao mundo material, ele tem uma família, ele tem filhos, então ele tem uma preocupação de continuar. Tem um desespero de voltar para casa, para a família. Lembre-se, ele vai sair e vai ver que está vivo. Imagina que a esposa dele está ali no hospital esperando por notícias dele. Sim. Ele vai sair dali, ele vai correr, vai atrás dela, ele vai tentar se comunicar com ela, o desespero vai ser grande. Então, quem tem uma sensibilidade mediúnica vai perceber o desespero desse indivíduo, a angústia dele, o sofrimento dele. Através de vibrações? Exatamente. Então é assim que a gente consegue diferenciar. Um outro quadro para complementar o que o Marcelo está falando, você pega uma pessoa que viveu toda uma encarnação no mundo do crime, praticou toda sorte de coisas erradas, consumiu toda sorte de químicos possíveis e imagináveis. Quando essa pessoa desencarna, ela tem uma fila de pessoas esperando por ela e não é para dar welcome. Então ali você vai sentir uma vibração bem mais pesada. A do rapaz que o Marcelino citou, você vai ter uma sensação de desespero porque ele ama a família ou ela ama a família e quer voltar para casa. Mas no primeiro exemplo que o Marcelino deu, você vai sentir uma vibração de alívio. Eu me livrei desse corpo que não era mais compatível com a minha mente. Porque quem envelhece é o corpo. A mente da gente envelhece pelo emocional que a gente não sabe manter equilibrado. Não é suposto a mente envelhecer. Porque a alma, você alma que está encarnada, ou sem corpo físico, a gente chama de espírito, não envelhece. O que envelhece é essa carcaça que a gente usa.
ela vem com um tempo de validade X. Aí, quando vai envelhecendo, vai ficando cranky, como algumas pessoas que eu conheço. Né, tio Marcelino? Vou te dar um outro exemplo. Imagina uma jovem, uma mulher de 23 anos, 25 anos, mas que ela contraiu ou experienciou uma doença degenerativa, que foi gradativamente constrangendo, minando com o corpo físico, constrangendo ela de locomoção, de viver a vida. Então essa pessoa começa a viver uma vida de muita infelicidade, porque ela não tem forças para fazer nada. E passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos de sofrimento. Chega um momento em que essa pessoa pede a Deus a chance de ir embora. Ela está vivendo uma vida que é um resgate em relação a vivências anteriores e ela inconscientemente sabe que precisava passar por isso. Então, quando ela vê que o débito dela, entre aspas, está sendo quitado, que é o momento dela se livrar daquele corpo que é uma prisão. Então, você imagina que essa pessoa está num hospital, os familiares estão acompanhando, e num determinado momento, ela começa a ter visões de um anjo ou alguém muito iluminado vindo buscá-la. Você imagina, então, que ela tem um quadro de dor constante. E quando ela vê uma cena como essa, ela vai chorar ou vai se alegrar? Imagina que um espírito de luz chega e diz: meu anjo, minha filha, minha irmã, qualquer expressão. E diz assim: seus dias aqui, nesse corpo, estão acabando. Você está pronta para vir comigo? A sensação que ela vai transparecer até para os parentes que vão estar ali acompanhando é de alegria. Sim. Porque ela está deixando uma vida de sofrimento e entrando no momento. Então, depende muito do lado emocional do indivíduo que está deixando o corpo físico. Se você tem esse caso que eu falei, de uma pessoa que vem de uma crise, de uma doença que te colocou no leito por muito tempo, você não vê a hora de deixar o corpo. Se você sofreu um acidente e tem uma família com filhos e blá, 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 você quer ficar. Sim, São circunstâncias diferentes e respostas diferentes para essas circunstâncias. E aí, de novo, você vai sintonizar com aquilo do que o seu coração fala. Aonde a sua mente e o seu coração estão sintonizados. Com o que você se sintoniza? É o que você vai perceber mais. Porque uma pessoa com uma mediunidade muito dilatada, ela pode sentir algumas coisas, independente de estar sintonizada ou não com aquilo. Tá? Eu estou falando da maior parte da população, que tem uma capacidade mediúnica reduzida pela falta da prática. Ou às vezes até pelo desconhecimento de que ali existe um ser humano e que todo ser humano tem uma mediunidade relativa. Vamos então ao novo caso? Vamos então para o segundo caso. Vamos. O menino do cabelo preto. Quando eu era criança e estava internada, vivi um episódio que ficou marcado na minha memória. Em um dia comum de hospital, um menino de cabelo preto entrou no meu quarto e se acomodou na maca ao meu lado. Sua chegada não foi tranquila. Mal entrou, ele vomitou bastante e as enfermeiras precisaram limpar o chão imediatamente. Após esse começo caótico, começamos a conversar e a brincar. Mesmo em meio àquele ambiente difícil, encontrar alguém da minha idade fez com que os meus dias ficassem um pouco mais suportáveis. Lembro que, em determinado momento, nossas mães se uniram e juntaram nossas macas para que pudéssemos desenhar juntos. Esse gesto simples trouxe um toque de normalidade e ajudou a suavizar a solidão que sentíamos naquele lugar. Durante os dias seguintes, o menino estava sempre ao meu lado, me ajudando e fazendo companhia, o que era muito reconfortante. Contudo,
Num dia, os enfermeiros o levaram às pressas para fora da sala. Ele se despediu com um tchauzinho que, mesmo singelo, deixou um grande vazio em mim. Fiquei muito triste, pois ele era minha única companhia na época. Lembro que ele ficou comigo por 3 dias. Quando contei sobre ele para as pessoas, ninguém parecia se lembrar de sua presença. Até minha mãe disse que eu estava sozinha no quarto o tempo todo. Essa lembrança permanece viva em mim, como um breve, mas marcante capítulo da minha infância. Yasmin, esse é um daqueles casos que, por mais que a gente tente explicar, talvez a gente não consiga. Exato. Mas faz a sua pergunta, porque eu tenho certeza que você já tem uma pronta. A gente pode teorizar, né? Pode. Sempre Dito pode. isso, será que esse menino, na verdade, foi um espírito enviado para ajudá-la a lidar com sentimentos como a solidão, por exemplo? Isso seria possível? Sim, Interessante esse ponto, né? sim. Mas uma outra possibilidade seria o fato de que aquela criança, ela esteve fisicamente naquele quarto há um dia, uma semana, um mês atrás, e só agora a criança começa a se dar conta de que desencarnou. Ou só agora os voluntários da quarta dimensão conseguiram mostrar para ela que ela tinha que trocar de quarto de hospital, que ela teria que ir para um outro canto para ir de forma lúdica, fazendo um trabalho progressivo até que essa criança se dê conta de que ela desencarnou. Olha só a minha hipótese Tá, vamos lá. fantástica para esse caso. Ok. Você sabe que criança normalmente tem um amigo invisível. Aham. Eu não sei quantos anos essa menina tinha na época em que ela esteve no hospital. Mas imagina que ela estivesse menos de 7 anos. Tá. Então, nesse período, a comunicabilidade com os seres da quarta dimensão é muito comum. Ela pode ter vivenciado tudo isso, de fato, com esse espírito que desencarnou, mas somente sob a ótica dela. E a mente dela pode ter construído todo o contexto ao redor. Toda essa narrativa, né? Exatamente. Então, pode ter servido aos dois casos, ajudar a criança que havia desencarnado, Sim. como também ela teve a companhia e ajudou num processo de auxílio sem saber que estava ajudando. E parte desse processo pode ter acontecido durante o sono da criança que está encarnada. Desdobramento, né? Então a criança realmente vivenciou aquilo, as mães juntaram a cama ou espíritos que a lembrança da criança que está encarnada, da pessoa, né, que ela relatou que isso aconteceu quando ela era criança, a mente dela captou que foram as mães que juntaram as camas. Mas podem ter sido voluntários, trabalhadores da quarta dimensão. Quando a gente dorme e a gente sonha, a gente traz simbologias para a realidade. É muito raro uma pessoa ter lembrança do sonho ou do seu desdobramento tal e qual aconteceu. Você que está acompanhando esse caso pode estar se perguntando: peraí, eu não entendi o ponto. Volta um pouquinho, ouve a narrativa de novo, só para que você possa entender o que aconteceu. Porque essa é uma daquelas narrativas que a gente precisa entender o contexto, o ponto de vista de quem contou a história. E nós analisamos bastante esse caso para entender como é que pode ter acontecido, em que circunstância aconteceu. Então, a gente não tem uma explicação perfeita, satisfatória. A gente tem especulações que podem ter acontecido de uma forma ou de outra, ou em ambas as formas, ou mais de uma forma. Anteriormente, a gente estava falando sobre energias, não é? Sim. A minha pergunta é: como a energia do lugar pode influenciar no processo de cura dos pacientes? Ou na piora deles também? Todo lugar vai ter uma tendência a acumular resíduo energético. Então, você está num ambiente saudável, a tendência é que aquele lugar ele tenha um acúmulo de resíduos de energia positiva. E o ao contrário também acontece. Mas eu queria ressaltar a parte do lugar em si. A gente tem algumas
alguns entroncamentos energéticos onde você consegue curas incríveis. Você tem alguns relatos de algumas igrejas específicas que elas têm um acúmulo de energia maravilhosa. E a gente pode citar inúmeros lugares que têm essa capacidade de promover a cura. Mas eu gostaria de lembrar que em todas as vertentes religiosas, pelo menos as mais conhecidas, a gente sempre vê um início de cura vindo do seu eu, de você para com você. É você que promove a sua cura. Eu vou te dar um exemplo que nós vivenciamos num ano e meio atrás e há coisa de 6 meses atrás a coisa se repetiu. Uma pessoa da minha família esteve doente e essa pessoa vivia dizendo: eu vou ficar doente de novo, eu vou ficar doente de novo, eu vou ficar doente de novo. E aí, nós familiares, nós sempre conversávamos com essa pessoa. Tira isso da sua cabeça. Você fez o tratamento, você conseguiu o reequilíbrio do seu corpo físico, agora você tem que reequilibrar a sua mente. E isso foi repetido, neuroprogramado pela própria pessoa tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes, que a doença voltou. Então ela fez isso pra ela mesma, né? A pessoa fez isso para ela mesma. Foi só isso? Talvez não tenha sido só isso. Sim. Mas o prognóstico era que aquele processo não se repetiria por uma série de razões que não vem ao caso aqui, mas aquilo ali não se repetiria. Mas a pessoa fez todo um processo de eu sei que eu vou ficar doente de novo, então eu vou visitar lugares que eu gosto, eu vou visitar pessoas que eu gosto, eu vou indiretamente, sem que outras pessoas percebam, eu vou visitar essas pessoas para já me despedir dessas pessoas. Entendi. E aí, assim, a gente teve altas brigas com essa pessoa. Assim, para com isso. Para de proclamar coisas que não estão na linha da sua vida. Porque, assim, bate na porta que a porta vai abrir. Ela vai abrir para o que você está pedindo. Se você trabalhar para, o que você está pedindo vai vir para você. Seja o que for. Entendeu? Entendeu? Então, mais do que um ambiente físico, uma capela, um hospital, um lugar de orações, um templo budista, um templo umbandista, mais do que esses lugares, a cura começa dentro de você. Quando você entende que você pode lutar contra aquilo, você já tem um primeiro passo dado. Aí você pode dizer para mim assim, mas tem um monte de gente desencarnando todos os dias das mais diversas doenças, das mais diversas condições possíveis. Sim. É verdade. Isso não quer dizer que aquela pessoa não encontrou a cura dela. Isso só quer dizer que, do ponto de vista nosso, encarnados, que não sabemos o que acontece do outro lado, na quarta dimensão, aquilo parece ter sido uma derrota para a doença, para um acidente de carro, para uma circunstância aleatória. E aí a pessoa desencarnou. Ela não conseguiu a cura. Mas isso é o nosso ponto de vista, Sim. que é muito restrito, que é muito enxuto e muito... eu gosto de usar essa analogia. É um quebra-cabeça faltando um monte de peça. Um monte de peças. Você vai ter uma noção de que aquilo é um cachorrinho, é um gatinho, é um ursinho, mas você não tem como ter certeza. Sim. Porque as peças não estão todas ali. Você viu um ângulo da coisa, você não viu todos os ângulos da coisa. Sim. Então pode parecer que tenha sido uma derrota. Mas ao exemplo do caso que o Marcelino citou ainda há pouco, da pessoa que, a um certo ponto, quando a doença está dolorida demais, aquela pessoa, ela quer deixar o corpo. Que aquele corpo físico já cumpriu o seu papel para ajudar aquele espírito a aprender uma lição que a própria pessoa, mais das vezes, pede. Se a sua reencarnação não foi compulsória,
todos os problemas que você está passando, você pediu. E você pode evitar eles, porque o ponto não é sofrimento. Uhum. O sofrimento, ele não é positivo, entre aspas, no sentido de que você pode aprender pelo processo natural de aprendizado usando a sua inteligência. Quando você se predispõe a ser teimoso, aí outros dispositivos são disparados. Vou te dar um exemplo bem engraçado, Yas. Tá. Sabe aquele filme Monstros S.A.? Uhum. Eu adoro esse filme. Pronto. A gente tem ali exatamente o que eu tô falando. Quando você chora e você sofre, aí o monstrinho vai lá, né? Você fica com medo, Uhum. a criança vê o monstro dentro do armário, ela Sim. fica com medo, e aí eles captam um tanto de energia. Uhum. Mas quando aquela menininha começa a dar altas gargalhadas, Tabu. a quantidade de energia vindo dali é muito maior. É bem superior. Então, o que eu quero dizer com isso? Que ao invés de você aprender pelo sofrimento, você pode aprender pela razão. Uhum. E a sua emoção vai ser a alavanca para a sua razão trabalhar e você não precisa passar por certas circunstâncias dolorosas. Que ela só vem quando a gente tem uma, duas, três, quatro e não tem mais outra forma. Então, vamos usar dispositivos outros para que a gente entre na linha. Entendi. Fez sentido? Eu divaguei demais, Não, Yas. pior que fez sentido. E com a utilização do exemplo prático, que é o Monstros S.A., fez Uhum. muito mais sentido. Muito bem. Eu sugiro que a gente passe para o próximo caso, porque ele é muito interessante. Vamos então para o terceiro relato. Pronto, Marcelino? Vamos lá. Uma médio vidente em uma crise de pânico. Preciso compartilhar com vocês a loucura que foi minha última experiência em um hospital. Acho que nunca passei por uma crise de pânico tão forte. Mas não foi só isso. Teve sequestro espiritual, conspiração no umbral e até operação de resgate. Se eu contasse isso para qualquer pessoa, certeza que iam me mandar para o psiquiatra. Mas vocês vão entender. Então, pega um café, porque a história é longa. Eu estava em casa, tranquila, e de repente senti uma pressão absurda no peito. No começo achei que fosse ansiedade, mas foi ficando cada vez pior. Tentei respirar fundo e focar no aqui e agora, mas o ar não entrava. Comecei a suar frio, um formigamento subiu pelos meus braços e a sensação de aperto no pescoço ficou insuportável. Eu sabia que aquilo não era só físico. Alguém estava me pegando pelo pescoço do outro lado. Foi quando olhei para o Alexandre, o meu marido, e disse: "Me leva para o hospital agora." Ele arregalou os olhos. Eu nunca peço para ir ao hospital, então ele sabia que a coisa estava feia. Mas antes que ele fizesse qualquer movimento, soltei um último aviso. "Mas não deixa-me dar em nada que me faça dormir. Se eu apagar, posso ser puxada para o outro lado." Eu vi a alma do Alexandre saindo do corpo por alguns segundos. Ele me olhou com a expressão de: "Como é que eu resolvo isso agora?" Sem muita escolha, me carregou para dentro do táxi. O motorista olhou pelo retrovisor e quase deu meia volta. "Senhor, se for coisa grave, não dá para ir de ambulância, não?" "Dá para dirigir e não se meter?" Alexandre respondeu. No caminho, ele lembrou da pediatra dos nossos filhos, a Fernanda. Ela também atende como clínica geral e, por sorte, estava de plantão. Ligamos e a resposta foi um alívio. "Pode trazer, estou começando meu plantão agora." Mas antes de desligar, Alexandre já foi avisando. "Joana não quer tomar tranquilizante. Tá com medo de ser pega por um obsessor." Silêncio do outro lado da linha. "Entendi. Vou ver o que posso fazer." Fiquei mais aliviada. Pelo menos eu ia estar em boas mãos. Ao chegarmos ao hospital, fui direto para uma maca e grudaram a máscara de oxigênio no meu rosto. A Fernanda apareceu logo depois e segurou minha mão. "Respira, Joana. Vou te dar uma medicação leve. Você não vai apagar, eu prometo." Nessa parte, Alexandre entrou em pânico, mas a Fernanda garantiu que não foi o remédio
eu tinha sido puxada para o astral. Abri os olhos e tive certeza de que não estava mais no hospital físico, estava na parte astral. O ambiente era denso. 2 homens ao lado da minha maca me olhavam com expressão nada amigável. Eram altos, vestiam algo que lembrava roupas médicas, mas não eram médicos. O clima estava longe de ser acolhedor. Fingi inicialmente não os perceber. Estou respirando melhor, graças a Deus. Finalmente acordou. Me sentei na maca, prendi os cabelos para trás como se fosse realizar alguma atividade, demonstrando estar segura de si. Os 2 indivíduos ficaram hesitantes, sem saber o que fazer. Aí eu virei para eles. Vocês me forçaram a vir ao hospital. Provocaram essa crise respiratória. Agora estou aqui de frente a vocês. Em que posso ajudar? Os 2 trocaram olhares. Claramente não esperavam que eu fosse reagir com toda aquela calma. Um deles se adiantou e disse em tom frio: Viemos te buscar. Você esteve no nosso território e libertou prisioneiros. Agora você será nossa prisioneira até que eles sejam devolvidos. Certo, mas aviso logo, vocês vão se arrepender. O outro tentou me intimidar. Dessa vez, não tem escapatória. Olhei para eles com desdém. Ok, vamos ver. Minutos depois chegávamos a um local muito escuro nos arredores da cidade. Era como se fosse uma velha fábrica abandonada. Percorremos o caminho entre máquinas quebradas e restos de material para a produção. E em seguida, entramos no que seria um antigo escritório. Depois descemos uma série de escadas, indo para o subsolo do enorme prédio. Finalmente, paramos em frente a uma parede. Eles pressionaram alguns tijolos e a porta se abriu. Um ambiente muito organizado surgiu à frente. Parecia um hospital, mas os equipamentos eram bem diferentes. No lugar de soro para os pacientes que estavam acamados, havia máquinas parecidas com equipamentos para transfusão de sangue. Mas, ao invés dos pacientes receberem, eles estavam doando o que parecia ser algum tipo de fluido. E esse material era coletado e armazenado em câmaras frias. Alguns pacientes aguardavam sentados para serem os próximos a doarem o fluido que era extraído de cada um. Fora a equipe médica, incluindo aí enfermeiros e pessoal de apoio, todos pareciam estar no estado sonambúlico, e de cada um desses indivíduos saía um cordão fluídico que os ligava aos seus respectivos corpos que estavam em diversos hospitais da cidade. O que via à frente era uma grande estrutura utilizada para roubo energético de encarnados. Como eu já havia trabalhado em várias sessões de apometria num centro espiritualista, conhecia esse tipo de ambiente, comum a reuniões de desobsessão. Então é aqui que vocês fazem o tráfico de energia vital? Perguntei, tentando manter o tom casual. O sequestrador olhou para mim com frieza. Médiuns como você são excelentes fontes de energia. Produzem 3 vezes mais. Vamos te manter aqui por meses, drenando tudo até secar. Eles esperavam que eu surtasse, mas só revirei os olhos. Nossa, que tecnologia ultrapassada! Eles se entreolharam desconfiados. Me colocaram numa maca e se preparavam para iniciar a drenagem. Mas aí tudo começou a dar errado para eles. Numa mesa próxima, um equipamento misteriosamente foi arremessado ao chão, sem que nada ao redor o houvesse empurrado. Os aparelhos começaram a falhar, e então a porta foi arrombada com um estrondo. Um grupo de guardiões espirituais invadiu o local, disparando feixes de luz que derrubavam os sequestradores um a um. Um homem negro de quase 2 metros de altura se aproximou de mim e disse: Pronta para voltar para o hospital e receber alta? Tio Severino, por que vocês demoraram tanto assim? Vi a hora ficar seca como um maracujá. Esse povo não tem pena nem de médium desequilibrada como eu. Vamos embora agora? Ele riu. A gente queria fechar esse lugar de vez, mas agora já está tudo resolvido. Levantei-me e passei ao lado do sequestrador-chefe. Não resisti. Vocês são bem ruins nesse negócio de sequestro, hein? Não perceberam que eu nunca estive sozinha? O sequestrador rosnou, mas foi imobilizado e levado. De volta ao hospital, estremeci na maca e acordei.
Puxei a seringa do braço e olhei para Alexandre. Bora para casa. Ele piscou, ainda processando tudo. Fernanda, já acostumada comigo, riu. Então, deu tudo certo? Sorri. E o Severino mandou um abraço. E saímos do hospital como se nada tivesse acontecido. E aí, Yasmin, gostou dessa história? Eu conheço quem vivenciou essa situação. E ela é exatamente desse jeito que está descrito no texto. Acontece um monte de coisa nessa história, né? Tem um pouco de desdobramento, tem o roubo energético, tem ação. Você lida também com os guias espirituais, tem um pouco de tudo. É. Uma verdadeira superprodução. Marcela, me diga, o que isso tem realmente de realidade? Isso é possível acontecer de verdade? Eu acredito que sim. Eu acredito que alguns médiums, independente de serem kardecistas, umbandistas, muitas vezes nem seguem uma religião espiritualista em si, vivenciam isso quando do desdobramento, no sono ou muitas vezes na vigília. Marcela, você já frequentou centros espiritualistas, não é? Sim. Você já viu ou presenciou situações como essa? Eu já presenciei coisas assim, Yasmin. E é bem interessante, porque a pessoa está narrando em tempo real o que ela está fazendo em outro lugar. Tem muita gente também que estuda e faz o exercício prático do desdobramento consciente. E isso não tem ligação nenhuma com nenhum tipo de religião. A gente tem, por exemplo, o Wagner Borges, a gente até falou sobre isso num outro episódio. Sim. Ele ensina você a fazer o desdobramento consciente. O Saulo Caldeirão também faz a mesma coisa. Ele ensina você de forma responsável ter essa circunstância de ter um desdobramento consciente. Que foi mais ou menos o que aconteceu com a moça que mandou o relato pra gente. Ela teve uma sensação ruim causada por espíritos trevosos, né? Ou obsessores, se você preferir. E nesse processo, ela teve a sensação de pânico, né? De ataque de pânico, até que ela conseguiu se localizar e entender o que estava acontecendo e trabalhar junto com a equipe espiritual que essa moça deve ser ligada, né? Porque para ter uma coisa assim tão afinada, Sim. ela deve ter uma boa conexão com uma boa afinidade com a espiritualidade com quem ela trabalha em parceria. Porque é sempre uma parceria, não é servidão. Quando você tem um relacionamento estável, equilibrado com a espiritualidade, não é eu mando, você obedece. Você não trabalha para mim. Você não fica à minha disposição 25 horas por dia, nem eu a sua. A gente se encontra, faz um trabalho. Quando eu preciso, eu mentalizo o orientador, a orientadora. E aí existe esse intercâmbio, mas não existe uma simbiose e nem existe uma servidão. Entendi. Entendeu? Então ela deve ter uma sintonia bem fina com as pessoas com quem ela trabalha, porque mostrou claramente que ela já pegou o que estava acontecendo, ela já notou que tinha alguma coisa por trás, sabia que ia receber backup para poder finalizar isso E lidar com a situação. da forma correta, para que ninguém fosse prejudicado, para que ninguém saísse de fato doente, para que ela realmente não entrasse em coma. E a gente tem um relato semelhante ao que ela acabou de fazer num dos livros do Robson Pinheiro, que, se eu não estou enganada, chama-se Legião. Cenário diferente, mas essa coisa de capturar a pessoa para roubar a energia da pessoa é bem semelhante. Entendi. Eu queria saber, e de repente você pode ter até outros exemplos disso. Por trás de crises de pânico, existe sempre uma ação da espiritualidade inferior ou foi apenas uma circunstância ao acaso o que aconteceu com essa moça? Eu acredito que nem sempre por trás tem isso.
Eu não gosto da ideia de que eu tropecei, dei uma topada no dedo porque um espírito me empurrou. Uhum. Eu não gosto disso. Mas então. Eu pessoalmente, tá, Marcelina? Isso é a minha forma de ver e sentir as coisas. Eu acho que às vezes sim você foi empurrada, como o rapaz de uma das histórias que a gente relatou ainda há pouco. Ele foi do hospital, ele foi puxado pelo colarinho. Sim. Aconteceu. Uhum. Mas muitas vezes a gente usa isso como uma muleta. Que tudo o que acontece, eu não assumo as responsabilidades das minhas ações e dos meus pensamentos, culpando terceiros. Uhum. Então, pode existir as duas circunstâncias, né? Eu entrei numa crise de pânico alimentada por um obsessor. Uhum. Pode ser que simplesmente eu tô no meio de uma situação onde o estresse está tão alto, que o meu corpo começa a entrar em parafuso. E aí eu tenho várias reações psicológicas das mais diversas. E pode ser também que eu tenha esse processo de entrar em crise de pânico, e aí um obsessor vem e ajuda. Porque nada tá tão ruim que não possa ficar pior. Uhum. Ele pode dar uma ajudazinha para a coisa ficar Mais forte. mais forte. Agora eu tenho uma outra pergunta também relativa a esse caso, mas num outro front. É exatamente a questão da prática dessas equipes trevosas de roubo energético, capturando uma pessoa, levando a um outro local. Esse tipo de situação também é considerada comum, em que basicamente você coloca, ou melhor, uma equipe dessa induz uma pessoa a entrar em coma para mantê-la num processo de dreno energético? A partir do momento que você abre a porta, isso pode ser possível. Mas eu acredito que isso era muito comum até 10 anos atrás. Vamos botar 5 anos atrás. Agora eu acho que esse processo é feito de uma outra forma. Existe um processo de hipnose através de celular, computador e televisão. E música, porque a gente está tendo um nível de música baixíssimo. Baixíssimo. É claro que existem as boas músicas, melodia e letra, mas hoje em dia uma gigantesca porcentagem são músicas de baixíssima vibração, que coloca você num looping hipnótico. Então, eles não têm que mais fazer esse trabalho um a um. Eles fazem de forma coletiva. É uma hipnose coletiva, literalmente. Ou seja, você está dizendo que essas hordas trevosas escalaram a coleta ou roubo energético em grandes proporções? Porque é preciso expandir o business, Marcelino. Uau. Então, para que eles hoje vão se dar o trabalho de criar uma circunstância onde ele coloquem você, Marcelino, em coma, para que eles possam roubar a sua energia? Modernizaram o business. Uhum. É triste, mas é real. A frase que nós somos o que consumimos, ela é muito verdadeira. Sim. Muito. Eu tô me policiando mais em relação a isso. Porque depois que você tem esse conhecimento, você começa a perceber certas coisas, né? Mas enfim. Vamos então para a crônica, Marcelino. Já tinha até esquecido. O interessante é que a crônica de hoje é a continuação da crônica do episódio passado. São os mesmos personagens. E mais uma vez, é fictício. Ok, vamos lá? Vamos usufruir da criatividade do Marcelino. A jornada de Leandro e Borjão, de Guardiões a pai e filho. Sargento Borjão e seu pupilo Leandro seguiram para a cafeteria do Hospital Astral. Não podiam tomar café de verdade, afinal, já não tinham corpos físicos. Mas o cheiro do café atravessava dimensões, e a sopa celestial de cebola com espinafre e pão de alho era um banquete dos deuses. Borjão observava Leandro com aquele olhar de quem vai soltar uma bomba.
e soltou. Leandro, você virou uma unanimidade aqui no hospital. Todo mundo te admira, a equipe médica da 4ª dimensão, os médicos da 3ª, o Capitão Arruda, que já te deu 3 abraços. E olha que ele não é de abraçar ninguém. Até eu, que sou durão, te adotei como um filho. Leandro arregalou os olhos, quase derrubando a sopa. Que papo é esse, Borjão? Vai me dispensar? Tá me mandando cantar para subir? É isso? Nada disso, seu desmiolado. Eu tô dizendo que você cresceu e tá na hora de voar mais alto. Se continuar aqui como segurança, vai ficar estacionado. Você merece mais. Mas, Borjão, eu cheguei aqui perdido, sem saber o que fazer da vida, ou melhor, da pós-vida. E agora você tá me dizendo que eu tenho potencial? Leandro, você tem potencial de sobra. Tanto que eu preciso te contar uma coisa. Eu vou reencarnar. A sopa quase voltou pelo nariz de Leandro. Reencarnar? Você? Mas e o hospital? E o Capitão Arruda? E eu? Calma, esquentadinho. Eu vou deixar o cargo vago e você, se quiser, é seu. Mas eu tenho uma última missão antes de partir e quero que você me acompanhe. O olhar de Borjão ficou sombrio. Uma lágrima escapou. Vou descer ao abismo para resgatar meu irmão. Ele se perdeu, se entregou às sombras. Eu prometi que o salvaria e vamos reencarnar como gêmeos. Vou ajudar ele a tomar um novo rumo, diferente. Leandro não titubeou. Se você vai ao abismo, eu vou junto. E depois vou honrar sua memória aqui no hospital. Dias depois, um grupo de guardiões espirituais chegou ao hospital. Um pai velho, um herê e uma cigana estavam à frente do pelotão. Borjão e Leandro se juntaram à equipe e desceram até o abismo. O ambiente era pesado, denso, como se o ar estivesse carregado de dor. As sombras sussurravam, tentando minar a determinação de cada um deles. Leandro, que já tinha adquirido alguns créditos astrais, trazia uma leve luminosidade na aura, o que surpreendeu seu superior hierárquico. Borjão chamou o nome do irmão. Sua vibração ressoou como um farol, e então, das trevas, o irmão apareceu. Os olhos perdidos, mas ao ouvir a voz do Borjão, uma centelha de humanidade reacendeu. Leandro ficou emocionado ao ver seu mentor chorando, segurando o irmão nos braços. Ele compreendeu o valor do amor e da redenção. Eles voltaram para o hospital depois de encaminhar o irmão de Borjão aos cuidados necessários para o próximo reencarne. No dia seguinte, lá estavam eles na cafeteria do hospital, saboreando a sopa celestial com cheiro de café que vinha da 3ª dimensão. Borjão olhou para Leandro e soltou a pergunta que lhe corroía a alma. Leandro, como foi que você cresceu tanto? Eu vi sua aura brilhar no abismo. Quando te trouxeram pra cá, era só um moleque perdido. Agora você brilha, cara. Nesse instante, Cláudio apareceu do nada. É claro que espírito superior sempre aparece do nada. Eu explico isso aí. Nosso amigo Leandro fez uma revolução na vida dele. Cláudio revelou que Leandro não só admirava Borjão, como também se espelhava nele. Sem alarde, estudou no tempo livre para adquirir conhecimento e estar em condições de ser um companheiro capaz para atuar ao seu lado. Ele queria ser como seu ídolo e posso dizer que conseguiu. Mas o nosso amigo decidiu dar um passo seguinte. Passou a trabalhar extra no dia que seria o dia de folga. Fez amizade com a equipe médica. Conheceu a área trabalhando meu expediente como auxiliar de enfermeiro. Depois pediu para estudar medicina nos dias de folga. Com extrema dedicação, devorou um curso preparatório de medicina e agora vai para a universidade aqui no Astral se qualificar e, quando estiver pronto, vai reencarnar para trabalhar como médico. Nos dias de folga, Leandro estudava, trabalhava como auxiliar de enfermeiro, fez amizade com a equipe médica e se matriculou na Universidade Astral para estudar medicina. E não é só isso, Borjão. Nosso garoto aqui já escolheu o pai da próxima encarnação. Borjão, sem entender, olhou para Leandro.
E quem é o sortudo? Leandro sorriu emocionado. Você, Borjão. Você vai ser meu pai na próxima vida. Borjão não segurou a emoção. As lágrimas rolaram sem controle. Eu? Seu pai? Você tá falando sério, garoto? Claro, eu quero aprender tudo com você, mas dessa vez como filho. Borjão abraçou Leandro tão forte que parecia que não ia soltar nunca mais. Meu filho, eu nunca fui tão feliz. E te prometo que vou ser o melhor pai que você pode ter. Depois de um longo abraço, os dois voltaram a saborear a sopa. Leandro riu. Pai, um dia vamos tomar essa sopa na cozinha de casa, acompanhada de pão e café de verdade. Borjão sorriu. Já até vejo a cena. Você queimando a língua no café quente e eu falando: meu filho, o café não vai fugir de você. Os dois riram juntos, emocionados. Leandro complementou. Sabe de uma coisa, pai? Eu aprendi que o melhor da vida não é onde você vai chegar. Borjão sorriu, completando a frase. Mas quem te acompanha na jornada? E assim, pai e filho seguiram juntos, prontos para uma nova vida, uma nova jornada, com amor e amizade que atravessam dimensões. Marcelino, me diz, por favor, qual foi o seu objetivo? Qual ponto você quis alcançar quando você criou a primeira parte da crônica e depois você fez a segunda parte da crônica? Qual a mensagem que você quer passar? Qual é o ponto principal? O que passou na sua cabeça para que você fizesse essa crônica desse jeito, que eu acredito que tenha sido, tô chutando, tá? Inspirado nos vários relatos que a gente recebeu de experiências dentro de um hospital. O que te levou, juntando essas coisas todas, a criar essa crônica dessa forma? Primeiro, quando nós gravamos o primeiro episódio, eu achei que seria só aquele episódio mesmo. Então, a primeira crônica já tinha morrido ali mesmo. Uhum. E no sentido dessa primeira crônica, eu quis mostrar que hoje em dia tem tanta gente por aí vivendo a vida sem direção, sem sentido, tipo assim, só boiando na água. Era exatamente o papel do Leandro. Só que, de repente, o Borjão se tornou uma inspiração para ele. E ele se encontrou, ele precisava de uma referência e o Borjão se tornou essa referência. O Borjão funcionou como aquele Fusca que a gente tinha quando a gente casou, que de vez em quando ele não pegava e a gente tinha que empurrar. O Borjão foi o empurrado, o empurrar para ele pegar no tranco? Com certeza. E a gente também precisa dizer que, de repente, você que está nos ouvindo agora, já viu ao seu redor uma pessoa que é um referencial. Por exemplo, a Marcela tem uma pessoa na família dela que é quase um Borjão. A pessoa é um elemento de atração, é uma líder nato dentro da família. É uma pessoa que toma decisões, que faz. É uma inspiração. Ela é. Só que, no caso em questão aqui, é uma mulher. E eu conheço outras pessoas que se encaixam dentro do perfil do Borjão. Eu achei natural que, para uma pessoa que estava simplesmente deixando a vida passar, precisava encontrar alguém que fizesse um chamado. E o Borjão é exatamente essa pessoa que chama a realidade, diz, olha, a vida precisa ser vivida com outros valores. Uhum. E aí surgiu o Borjão. Quem é o Borjão da sua vida? Você tem um Borjão na sua vida? Uma pessoa que te dá um empurrãozão. Fisicamente falando, eu não tenho ao meu redor alguém que eu diga assim, esse é o meu Borjão. É o cara que está fazendo alguma coisa para mim fisicamente. Mas eu preciso dizer que eu tenho um amigo espiritual. Eu até posso dizer que ele foi irmão em outras oportunidades. Uhum. Então, eu sou o Leandro Entendi. do passado. Ah, Entendeu? olha. Eu sou o Leandro do passado. E a analogia é interessante. O meu Borjão me pegou lá no passado, Uhum. em outras vidas, e disse, olha, tem uma direção, tem um caminho a seguir. Pega esse caminho e vai. Uhum. Então, eu acho que o Leandro sou eu no passado. Mas você fez essa crônica baseado nisso ou foi mera coincidência? Foi mera coincidência, porque eu sempre me coloco
na condição de criar uma história a partir da quarta dimensão. E eu não posso dizer para você que é coisa do acaso. Minha mente trabalhou nessa ideia e as coisas foram surgindo. Inclusive, quando eu falei do Borges, era o Sargento Borges, e veio um estalo na minha cabeça, Borjão. E surgiu o contexto e a história rolou. Entendi. Mas é incrível que nessa crônica você consegue ver a evolução pela qual o Leandro passou, né? Uma pessoa que chegou completamente perdida e passou por todas as situações no primeiro episódio. Caso você não tenha ouvido, ele aprendeu muito rápido, ele se dedicou bastante e agora ele se inspirou no Borjão e agora ele pode ficar na posição que o Borjão tava. Exatamente. E uma coisa curiosa, a gente ainda estava analisando o caso do Borjão e a Yasmin perguntou: como é que ele brilhou? O interessante dessa história também é por inspiração, né? Isso aí não é baseado em fatos reais, mas é inspiração. O Leandro, ao se espelhar no Borjão, ele decidiu fazer alguma coisa de fato. E fez. Mas ele começou também a tomar iniciativa em relação à vida dele. Então, na hora que ele deu um direcionamento para a vida dele, ele começou a reajustar a própria energia dele. E quanto mais você ajuda, quanto mais você serve ao próximo, quanto mais você é útil para alguém, você consegue entrar num processo de equilíbrio. E é exatamente o que aconteceu com ele. Ele foi se equilibrando, foi ficando mais leve, a energia dele começou a encontrar um sentido, uma direção. Então, ele passou a encontrar uma harmonia, uma paz interna. E quando você encontra essa circunstância na sua vida, é natural que Sim. você comece a brilhar, como os santos católicos que a gente vê tanto por aí. De repente também o brilhar é uma analogia para o quão mais leve você tá, porque você tá em paz com a sua consciência por você ser produtivo para você, por você e para o próximo. Porque não existe modificação sem que haja fraternidade. Uma pessoa egoísta não é fraterna. Uma pessoa que só vem a nós o vosso reino que se lasque, ela não é fraterna. É aquela frase que você disse, você não serve para servir, não serve para ser servido. Ou uma outra que a minha sogra fala muito, farinha pouca, meu pirão primeiro. Uhum. Entendeu? Então, conforme você vai entendendo, compreendendo e vivenciando, essa luz talvez seja o seu amadurecimento de dentro para fora. É quem você está se tornando. No caminho, a gente vai se construindo e se reconstruindo. Porque às vezes a gente se constrói no caminho errado. Uhum. E aí é tipo assim, muitas vezes não tem voltar. Muitas vezes tem, daquele ponto ali, eu tenho que decidir. Vamos imaginar que você chega num ponto onde você tá tipo um Y. Você vem num caminho que não tá muito legal, aí você chega na borda de uma estrada, você tem um Y, você tem 2 caminhos diferentes. Uhum. E você tem que escolher um deles, você não tem como voltar. Porque a vida, muitas vezes, ela não te dá a chance de você voltar lá atrás para você consertar um equívoco que você cometeu. Sim. Mas ela te dá a chance de você criar uma nova estrada. Nessa nova estrada, situações vão ocorrer aonde você possa, de alguma sorte, contornar o que você fez lá atrás. Eu vou te dar um exemplo bobinho, tá? Eu fiz muito mal para Yasmin lá atrás. E aí, a vida botou a Yasmin para um lado e eu para o outro. Uhum. Aí, lá na frente, alguém vai aparecer na minha vida para que eu tenha a chance de me redimir com o que eu fiz de mal para você, socorrendo uma pessoa que está necessitada. Uhum. A pessoa vai receber o socorro porque ela está precisada. E aí a gente começa a ser ferramenta da vida. Ou, se você preferir, ferramenta de Deus. Você se constrói, você se reconstrói, a vida funciona como um mecânico consertando um carro quebrado. Sim. E você vai capengando, ajeitando aqui e ajeitando ali. E o bom é você
ter a consciência como o personagem da crônica teve, ele não ficou sentado esperando a vida passar. Ele foi lá, ele se apaixonou pelo que ele estava vivenciando, ele se apaixonou pelo trabalho que ele estava fazendo, ele começou a estudar porque ele se apaixonou pela circunstância ao redor e levou ele a um ponto aonde ele agora pode usufruir disso tudo. Então ele não precisou passar, que foi um ponto que a gente tocou mais cedo no episódio de hoje, pelo sofrimento para aprender lições. Verdade. Ele se voluntariou para si mesmo, para que ele crescesse através do aprendizado, através do ser útil ao próximo dentro da fraternidade. A Mônica de Medeiros tem uma frase que me toca muito o coração. A caridade ela é positiva, mas pressupõe que alguém tenha para dar e alguém tenha que receber. Então, sempre tem alguém em desvantagem. A fraternidade, ela pressupõe uma troca. Vamos lá, eu detesto tecnologia. E quem me conhece sabe que eu detesto tecnologia. A Yasmin é muito hábil com tecnologia e tem uma paciência dos anjos. Ela me repete a mesma coisa trocentas vezes, ela fica rindo. De vez em quando eu não sei se ela tá rindo da situação, se ela tá rindo de mim, mas se eu for procurar saber, eu vou acabar ficando com raiva dela, que mais das vezes ela está rindo de mim. Mas é uma troca. Porque, por outro lado, quando ela lê alguns livros, ou quando ela vivencia, ou quando ela tá numa certa circunstância que ela não sabe lidar com aquilo ali, e eu tô falando aqui de coisas como o nosso podcast trata, Sim. ela vem e me pergunta, ou ela vai e pergunta pro Marcelino. Então é uma troca. Eu dou o que eu tenho para você e recebo o que de melhor você tem para me dar. Então, é um compartilhamento de conhecimento. É um compartilhamento de tudo. Porque quando eu tô triste, você vem e me consola. Ou quando você tá morrendo de saudade da sua mãe, eu vou lá e consolo você. Yas, liga pra sua mãe, liga a câmera, faz as brincadeiras que você sempre fez com ela, cheirinho pra cá, beijinho pra lá, pra você diminuir essa saudade que você sente da sua mãe. Sim. É uma troca, entendeu? Se eu não gosto de tecnologia e você me ajuda com isso, por outro lado, eu consigo te ajudar com outras coisas. E isso para todos os campos da vida. Porque pressupõe uma troca. Ninguém é mais ou maior que ninguém. Sim. Nós somos iguais, com dificuldades em determinados campos, com fortalezas em determinados outros pontos. E aí a gente se completa. É verdade. É como No se fosse um intercâmbio de energias, não é? Não é sempre assim, olha, eu te dou porque você tá numa situação mais baixa que a minha. Eu não estou dizendo que a caridade, na atual circunstância da nossa sociedade, não é necessária. Eu estou dizendo que enquanto a gente pratica a caridade, a gente pode construir a fraternidade par em par. Sim. Eu gosto de uma frase que você fala que é quando você ajuda o outro, você acaba ajudando a si mesmo. Você ajuda principalmente a si mesmo. Isso é muito bonito. Marcelino, alguma coisa a dizer? Acrescentar? Não. Não? Na verdade, eu me peguei, enquanto eu ajustava o texto, já pensando numa continuação para a Meu história do Deus. Bordão, mas não vai ter continuação, não. Bom, não sei, né? De repente, se a gente tiver mais relatos sobre hospital em específico, a gente pode fazer uma parte 3 daqui pra frente. Podemos pensar sobre isso. O futuro dirá. O futuro dirá. Vamos então para as indicações? Vamos para as indicações. A minha indicação de hoje é um livro chamado Ala 18. A pessoa que escreveu esse livro chama-se Wilson Frugilo Jr. É um livro muito interessante, passado num hospital, na verdade, passado num sanatório. A história é, assim, maravilhosa.
Eu realmente indico que as pessoas deem uma paradinha para ler esse livro, porque não vão se arrepender de jeito nenhum. Vai surpreender muita gente o que de fato se passa dentro de um sanatório. Bom, eu vou falar de algo que a gente já falou outras vezes, o filme Ghost. Mas eu vou pedir que você assista esse filme com um objetivo. Tem 2 cenas que merecem atenção. A cena em que um espírito está no metrô e ele consegue chutar uma latinha de refrigerante. Uhum. Aquele processo é um processo em que, para um espírito fazer aquilo, ele precisa sugar ou tirar a energia de alguém para que ele possa ser tangível na terceira dimensão, porque ele está na quarta. Então, aquela cena, ela diz muito como um espírito pode agir no mundo físico. A outra cena é quando o vilão do filme, e ele é levado por vários espíritos no formato de sombras, que Uhum. carregam ele para algum lugar. Se a gente for considerar o aspecto espírita, seria para o umbral. Se a gente considerar o aspecto mais católico, é para o inferno, mas eu não sei de fato para onde ele foi, e ali é um filme. E tem esses dois contextos que seria interessante que você visse, até porque não tem nenhum aspecto religioso no filme em si. A minha indicação ele não tem muita coisa sobrenatural, tá? Não é relatos sobrenaturais e nada, mas é um hospital que a gente já falou aqui durante o episódio que os médicos que eles possuem certas ajudas espirituais, a gente vendo ou não. E nessa série se chama The Good Doctor, O Bom Doutor. Ela tá disponível na Netflix, se eu não tô enganada. E ela fala sobre um médico que ele é autista. E aí a série vai desenvolvendo a partir disso, na qual esses médicos possuem ajuda de outras pessoas e com a própria habilidade deles, e a série vai desenvolvendo a partir disso. É muito interessante. Eu já ouvi falar dessa série, mas ainda não assisti. Eu De repente recomendo. é uma boa oportunidade. Eu recomendo muito. É muito boa. Tem, acho que, se eu não me engano, 5 ou 6 temporadas. É muito boa. Enfim, Chegamos ao fim de mais um episódio. exatamente. Dessa vez dividido em 2. Eu espero que realmente você tenha gostado. Se você ficou com dúvidas sobre um aspecto ou outro, entre em contato com a gente. Exato. Você A pode. sua pergunta pode gerar mais episódios. Aham, exatamente. Você pode mandar mensagem no nosso Instagram, que se chama 4D Podcast _, assim como o nosso TikTok. A gente também tá disponível no Spotify, Amazon e no YouTube. E se você tem uma história parecida com uma dessas que a gente contou aqui, ou totalmente diferente, quer dividir com a gente? Manda a sua história também. Você pode mandar sua história no e-mail 4dminihistoria@gmail.com. E chegamos ao fim. A gente se vê semana que vem com mais um episódio no 4D Podcast. E espero que vocês estejam junto com a gente. Até o próximo episódio. Tchau! Tchau, gente.